Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 11, Nova. Hanta. Vindo em sua direção. Haruhiro deu um aviso. Eu sei. Não há necessidade de me dizer. A partir de Hanta, uma resposta imediata. Mogizu e Manato foram posicionados na frente, enquanto Yumi e Shihoro lutaram atrás. Um dos três goblins que Mogizu e Manato estavam lutando, tinha deslizado por eles e ido para Yumi e Shihoro. Hanta estava mais próximo. Embora ele e Haruhiro apoiassem as linhas de frente por ficar para trás e atacar os inimigos na parte traseira e nas laterais, eles estavam lá para defender as duas na parte de trás também. Hanta moveu-se para interceptar. Mesmo que ainda Hanta, às vezes, quebre a formação para correr e fazer suas próprias coisas, seu trabalho em equipe tinha melhorado nos 13 dias que passaram desde que veio pela primeira vez para Danhou e começou a caça a goblins. E hoje ele estava em certa sintonia com o resto deles. Hanta soltou um grito de guerra, impulso de raiva, e atacou. Ou talvez não. Hanta tinha enfiado a espada no goblin com sua habilidade recém-aprendida, mas estava fora do alcance da técnica. Ele errou espetacularmente. Eu errei. Ele não pode, eventualmente, ser um goblin normal. Hanta declarou. É claro que é um goblin normal. Haruhiro estalou, trocando um olhar com Manato. Manato e Mogizu definitivamente podem lutar sozinhos contra seus adversários. Haruhiro correu para deslocar-se diretamente atrás do goblin atacando Hanta com sua espada enferrujada. Droga! Hanta amaldiçoou, olhando para Haruhiro enquanto ele desvia golpes do goblin. Pare de me olhar. Haruhiro pensou. Não era apenas Hanta que tinha aprendido uma nova técnica de combate. Todos tinham retornado às suas alianças e voltado com uma nova habilidade cada. No entanto, todos eles estavam ainda em um nível onde eles só entendiam como usá-la em teoria. Nenhum deles tinha a confiança necessária para fazer uso prático de suas novas habilidades em uma luta ainda. Mas sem tentar utilizar suas habilidades em uma luta, eles nunca chegarão a um nível prático de proficiência. Desde que ele tinha pago uma boa quantia de dinheiro para a aliança lhe ensinar a nova técnica, Haruhiro estava determinado a fazer uso dela. Mais fácil a falar do que fazer. O goblin tinha alguma suspeita dele e olhou para trás, muitas vezes, desajeitadamente balançando sua espada em Haruhiro em uma tentativa de frustrar os eventuais ataques furtivos iminentes. Ele teve dificuldade para encontrar qualquer abertura. Se Hanta simplesmente chamasse sua atenção, mas isso era demais para esperar de um cara como ele. Hanta não era do tipo que luta contra um inimigo de frente e Haruhiro era o mesmo. Ambos estavam com medo de enfrentar um inimigo diretamente, preferido atacar pelas costas ou pelo menos do lado. Por isso, tanto Haruhiro, quanto Hanta circularam o goblin, tentando entrar em posição atrás dele. O goblin, é claro, não queria qualquer inimigo em sua parte traseira, assim ele estava girando muito rápido, ninguém tinha ideia de onde estavam as costas e a frente do goblin. Alguém faça alguma coisa. Yumi puxou a kukri e saltou para o goblin. Pego de surpresa, o goblin parou de se mover por uma fração de segundo, e Yumi cortou com a kukri um padrão cruzado. Corte cruzado. O goblin gritou e se afastou rapidamente, tendo um corte superficial do ombro ao peito. Ele agora estava de costas para Haruhiro. Agora. E assim como ele pensou, seu corpo se moveu. Em um instante, ele fechou a distância entre eles e enfiou o punhal em suas costas, punhalada pelas costas. O goblin vestia um único couro macio como armadura, então a adaga de Haruhiro tinha entrado pelo menos 4 polegadas nele. Grunhindo de esforço, ele puxou-a de volta e se retirou enquanto o goblin tossia. O goblin tossiu sangue, parecia que estava se preparando para fazer alguma coisa. Em seguida, caiu de repente, se contorcendo. Ele ainda estava vivo, mas acabado. Se não, então teria continuado lutando.
Haruhiro olhou para o Goblin abatido. Ele olhou para ele. Será que eu apunhalei em um bom local? Ou eu acho que é um mau local? Tenho que matá-lo. Hanta saltou para o Goblin e cortou sua garganta com a espada. Sim. Tenho o meu sacrifício. Yumi estreitou as sobrancelhas. Yumi sempre pensa a mesma coisa quando vê um sacrifício. Cavaleiros do Pavor realmente são selvagens. Eu não sou um selvagem. Eu sou um nobre cruel. Somos Cavaleiros do Pavor, fazemos a oferenda ao Senhor Escolheio. Nós somos desumanos, sem coração, somos cavaleiros sem sangue, sem lágrimas, nossos inimigos sofrerão em nossas lâminas. Oroemi Helwicht. Shihoro gritou, desenhando um glifo elemental com seu cajado. Veldas. Magos usam o poder de seres mágicos chamados elementais, e a sombra elementar que Shihoro tinha acabado de convocar na frente dela tinha a aparência de um fio preto crespo de algas. Foi o feitiço mágico, Eco Sombrio, e ele voou para a frente com um peculiar som de voas. Shihoro poderia ter escolhido aprender a magia do fogo, Aleve, a magia de gelo, Kanon, ou até mesmo a magia de um raio, Pifatos. Mas em vez disso, ela escolheu a magia de sombra, das. Haruhiro teve uma nítida sensação de que isso era talvez a personalidade de Shihoro começando a se revelar. O elemental sombrio acertou o Goblin que Manato estava lutando na parte de trás da cabeça. No entanto, não afetou apenas a sua cabeça, seu corpo inteiro começou a tremer. Gá! Gá! O Goblin gritou em uma voz estranha. Eco sombrio, não era magia que queimava, congelava, ou eletrocutava, mas sim fez seu dano através de ondas de alta frequência. Como esperado de Manato, ele aproveitou a magia para dar um golpe usando seu cajado. Em seguida, chutou o Goblin e o fez cair. Corte de ódio. Hanta violentamente atacou o Goblin caído. Atacar algo quando já estava caído era uma das habilidades especiais de Hanta. O senso comum diria que não era necessário o uso de suas técnicas de luta em inimigos já debilitados e quase acabados, mas era um fato que estava perdido para ele. A espada longa de Hanta cortou através do ar e não finalizou. Ele havia sido rebatido, tendo atingido o Goblin na dura ossada de sua cabeça. Hanta foi imediatamente enfurecido. Desgraçado. Quem você pensa que é? Tome isso. 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 Hanta gritou, batendo nele novamente. Enquanto Hanta abusava do Goblin moribundo, Mogizo ainda estava lutando contra o único Goblin remanescente. Eles tinham que finalizá-lo. Mas para Haruhiro não parecia que Mogizo precisava de ajuda. O Goblin atacou com um grito selvagem, tentando cortar Mogizo com a lâmina enferrujada da sua espada. Mogizo interceptou o ataque perfeitamente, usando sua espada bastarda para bloquear a lâmina, e parou os movimentos do Goblin. Foi aqui que Mogizo teve a mão superior. Ele tinha uma boa quantidade de força e tinha aprendido uma técnica de acompanhamento. Com um grunhido, Mogizo girou a espada do Goblin em torno da sua, e depois usou a ponta para cortar o rosto do Goblin, golpe em espiral. Mogizo não era rápido, mas ele era bastante ágil. O Goblin estremeceu e recuou. Haruhiro gritou em incentivo, vai, Mogizo. E Mogizo foi. Ele deu um passo para a frente, em seguida, cortou em diagonal com toda a sua força, gritando. Obrigado. A técnica de Mogizo, golpe em espiral, é a mais básico das habilidades básicas ensinadas aos guerreiros durante sua iniciação na Guilda dos Guerreiros. Parecia algo que poderia ter sido aprendido apenas por assistir e imitar, mas não era uma habilidade fácil de executar. A razão pela qual Mogizo gritou obrigado ao usar golpe em espiral foi porque representava obrigado por me deixar matar você, entre guerreiros. Mas por trás de uma palavra aparentemente tão inocente havia uma quantidade formidável de força. A espada bastarda de Mogizo tinha cortado o Goblin a partir do topo do ombro até o meio do peito. Ele girou e o Goblin que foi levantado no ar pela espada bastarda, ainda presa em seu peito. Então, com um grunhido de esforço, Mogizo atirou longe,
enviando voando quando ele puxou a espada de volta para fora. Hanta correu atrás do Goblin, soltando um grito de triunfo. Em seguida, partiu para despedaçar o Goblin com sua espada longa. Yumi apenas pensava assim: Hanta realmente um selvagem. O que ele estava fazendo era completamente bárbaro. E enquanto ele cortava o corpo do Goblin, ele usou uma faca para cortar uma de suas orelhas pontudas. 3 sacrifícios em seguida. Ele riu com alegria. Isso faz com que no total de 11 um upgrade para o poder de meu demônio. Se ele estiver de bom humor, ele vai sussurrar coisas nos ouvidos do inimigo para distraí-lo. Fantástico! O que você quer dizer com se ele estiver de bom humor? Haruhiro suspirou. Então o demônio de um cavaleiro do pavor é inútil na realidade. Ei! Ouça Haruhiro. Hanta retrucou de volta. Não zombe abertamente do meu Zodiac. Eu vou ter que te amaldiçoar. Aparentemente Zodiac era o nome Hanta tinha dado a seu demônio. Ou era seu nome real. Talvez um nome de animal de estimação? Haruhiro não sabia, mas isso não importava. Não muda o fato de que era inútil. Tá bom, embora eu esteja certo. Você não pode sequer chamá-lo durante o dia, disse Haruhiro. Idiota. Desde que eu coletei 11 sacrifícios, eu melhorei. Agora eu posso invocá-lo ao pôr do sol e ao nascer do sol. Ainda inútil, já que os temos que retomar para Altana ao pôr do sol e ninguém está acordado ao nascer do sol. Está certo, mas... Yumi tinha seu rosto inchado em aborrecimento, mas seus olhos brilhavam. Uma expressão complicada de ler. Desde que o mestre tem o cérebro todo zoado, provavelmente ele é bonitinho. Eu não sou seu mestre. Demônios não são como animais de estimação. Zodiac me possui. É um demônio depois de tudo. Então isso significa... Chihiro disse, rindo baixinho e evitando olhar para Hanta, que antes que você possa usá-lo para amaldiçoar Haruhiro, você vai ter que amaldiçoar a si mesmo. Sim, eu acho que está certo. Espere o quê? A sério. Zodiac, isso é verdade? Responda-me, Zodiac. Oh, ainda é dia, ele não pode me ouvir. Bom trabalho, todo mundo, disse Manato, olhando para todos com um sorriso. Alguém está ferido? Não parece, mas eu vou curar qualquer um que queira. Se todo mundo está bem, então vamos dar uma olhada nas bolsas dos goblins. Eu vou fazer isso. Deixe-me. Hanta ofereceu-se instantaneamente. Dentro das 3 bolsas de duendes estavam 7 pratas, 2 pedras que pareciam preciosas olhando, 3 presas e ossos que ninguém tinha certeza se poderia vender ou não, e alguns pedaços de lixo que definitivamente não valiam nada. Dependendo de por quanto as pedras poderiam ser vendidas, isso significava que eles tinham ganhado cerca de 10 pratas ou, no mínimo, 8 pratas. Eles haviam deixado Altana às 7 da manhã, havia atingido Danhou em cerca de 8 horas e agora era meio-dia. Eles seguiram para enterrar os cadáveres dos goblins em covas rasas. Em seguida, fizeram uma pausa para o almoço em uma área um pouco longe. Todos tinham almoços embalados que consistem em pão e carne seca, similares em suas mochilas ou sacos que trouxeram com eles. Foi um momento agradável para todos. Precisamos dar graças. Yumi cortou algumas pequenas tiras finas fora da carne seca que ela tinha embalado e colocou eles no chão. Fechando os olhos e dobrando as mãos, rezou. Obrigado, Eldritch. Aqui está uma oferta por sua proteção contínua. Orar e fazer oferendas. Haruhiro falou, dando uma mordida no pão antes de cada refeição e algo que é exigido pela Aliança dos Caçadores. Ele tinha comprado pão em uma padaria de Tatan fora de Nishimachi. Era duro como pedra, mas barato e inesperadamente gostoso. Sim. Yumi abriu os olhos e voltou seu olhar em direção de Haruhiro. A deusa branca Eldritch é uma loba gigante e há sangue ruim entre ela e o deus negro Rigel, que também é um lobo gigante. É por causa da proteção de Eldritch que podemos caçar e passar nossos dias em segurança. Em outras palavras,
Caçadores adoram ela, certo? Disse Haruhiro. A deusa Eldritch. É realmente bom rezar de modo informal e oferecer tão pouco. Está tudo bem. Yumi riu. Eldritch tem um enorme coração, eu não acho que ela vai ficar com raiva de algo assim. Não que haja qualquer coisa para ficar brava. Eu acho. Chihiro estava segurando algum tipo de rosquinha delicadamente em suas mãos. A deusa Eldritch entende os sentimentos de Yumi. Ou pelo menos eu acredito que sim. Manato tomou um gole de uma garrafa de couro e concordou com a cabeça. Claro, palavras são importantes, mas ainda mais importantes são os sentimentos por trás das palavras. Quando nós, sacerdotes, usamos a magia de luz, o feitiço não funciona se fizermos o encantamento errado, mas isso não é realmente o mesmo que a oração de Yumi para Eldritch. Yumi está estourando cheia de sentimentos, disse Yumi, erguendo ambos os braços. Quando Yumi dorme à noite, Eldritch vem com ela em seus sonhos. Yumi perguntou se podia montar Eldritch e Eldritch disse que sim. Yumi subiu nas costas de Eldritch e ela correu tão rápido. Foi incrível. Então, Hanta disse, franzindo a testa enquanto ele mastigava barulhentamente um pedaço de carne seca. Onde está a piada? Eu tenho escutado essa história boba esse tempo todo esperando a graça, então onde está? Se você não tiver preparado uma boa piada, eu juro que vou socar você. Graça. Yumi piscou e inclinou a cabeça para um lado. Não há nenhuma piada. O quê? Hanta inclinou-se dramaticamente. Idiota. Qual é o ponto de uma história tão longa sem uma piada? O que você vai fazer quando eu me afogar em uma espiral de expectativas quebradas? Como se fosse uma coisa ruim, disse Chihiro em uma voz baixa. Se você apenas se afogar e morrer. Ei! Hanta apontou o dedo para Chihiro. Ei! Ei! Eu te ouvi. Eu ouvi o que você disse, Chihiro. Você quer que eu morra? Eu estava apenas dizendo. Como poderia ser uma coisa ruim se você fosse morrer por afogamento? Se você sugerir a causa da morte, não importa se você fizer isso educadamente. Você é a pior. A pior ser humana. A pior vilã podre em toda a história. Apenas o ignore, Chihiro. Yumi disse, abraçando Chihiro e gentilmente acariciando-lhe a cabeça. Não há necessidade de ouvir qualquer coisa que a mais baixa forma de canalha diz. Chihiro não fez nada de errado. É o canalha que é ruim. Ele é tão baixo que não pode mesmo ser considerado humano, realmente. Eu sou humano. Um ser humano de cabelos encaracolados, disse Haruhiro e Hanta afirmou com, sim, de cabelos encaracolados. Então olhou para Haruhiro. O cabelo encaracolado não tem nada a ver com isso, disse Hanta, puxou o cabelo disse. Na verdade, uma pessoa de cabelos encaracolados é uma boa pessoa. Pessoas sem cabelo encaracolados não são pessoas. Nesse caso, Mogizo engoliu um bocado de pão do tamanho de um punho. Então eu não sou humano. Yumi também, disse Yumi. Eu também, Chihiro acrescentou. O mesmo aqui. Haruhiro concordou. Espere, disse Manato, sua expressão quase, não completamente, solene. Vamos pensar sobre isso racionalmente. Cabelos encaracolados são realmente o problema. Eu não acho que ele seja. Não há absolutamente nada de errado com o cabelo encaracolado em si mesmo. Na verdade, cabelo crespo pode até mesmo ser a vítima aqui. Hanta puxou o seu cabelo. Vítima. Meu cabelo? Então, isso significa que eu sou o criminoso. E é por minha causa que cabelo encaracolado tornou-se uma coisa ruim. Hanta, estou apenas brincando. Puta que pariu, Manato. Você sempre tem aquele sorriso em seu rosto, então não posso dizer quando você está brincando ou falando sério. Você é um barriga preta e traidor mascarado. Ele não é. Chihiro de repente se levantou, o rosto estava vermelho brilhante. Ela parecia tão indignada que parecia que vapor ia subir da sua cabeça. Manato não é barriga preta ou um traidor. Você tem que retirar o que disse agora.
Hanta se encolheu. Certo, porém, eu tenho um ponto certo. Se você pensar sobre isso, se eu tenho que retirar, eu tenho o direito de que retirem alguns fora também. Retire o que disse de volta. Chihiro exigiu. Certo, certo. Entendi. Vou retirar o que disse de volta. Manato não tem uma barriga preta. Sua barriga é branca. Eu vejo isso nos banhos todos os dias, então eu sei que é branca. É branca, a barriga do Manato. E sério. Branca. Para um cara. Mesmo para uma menina, que seria um nível elevado de brancura. Branca. Chihiro balançou frente e para trás um pouco. Barriga de Manato. Banhos. Mais branca do que uma menina, hein? Manato levantou as vestes exteriores de um sacerdote e depois a camisa por baixo. Eu realmente não penso assim, mas Haruhiro, minha barriga é muito branca. Bem. Haruhiro olhou de Chihiro para Manato, em seguida, para Chihiro, em seguida, para Manato novamente. Na verdade seu abdômen era branco, mas a pele do Chihiro era mais justa. Mas isso não era realmente o ponto. Haruhiro já tinha um pouco de suspeitas, mas agora ele sabia com certeza. Chihiro gostava de Manato. Manato estava fingindo que ele não tinha notado. Se assim for, então o Haruhiro se sente mal por ela. No entanto, ele também tinha a sensação de que não era o caso. Eu acho que é muito branca, agora que você mencionou. Sim, branca. E sua pele é muito suave também, disse Haruhiro. Suave, pele. Ela parecia que ia cair a qualquer momento. Pele, suave. Chihiro, você está bem. Yumi aproximou-se para apoiar a Chihiro instável. Não é realmente bom fantasiar de mais de uma só vez. É melhor fantasiar um pouco de cada vez. Chihiro. Chihiro. Chihiro suspirou profundamente e encostou-se em Yumi, em transe completo. Ops, Haruhiro pensou. Talvez eu tenha exagerado. Mas, naquele momento, de repente ele percebeu quão interessante e bonitinha Chihiro era. Hanta zombou em desgosto aparente e se virou. Ele começou a comer seu almoço, colocando um ar de desinteresse geral. Seria possível que Hanta gostava de Chihiro. E Chihiro parecia estar interessada em Manato, então Hanta estava chateado com isso. Se for assim, Hanta deveria repensar muitas coisas. Ele não tinha feito nada até agora que faria uma garota gostar dele. Na verdade, tudo o que ele estava fazendo parecia fazer meninas odiá-lo. Nós realmente nos tornamos uma boa equipe, Manato sussurrou. Oh! Haruhiro respondeu. Nós somos capazes de derrotar 3 goblins em um momento sem problemas agora e ninguém ficou ferido, o que significa que fomos capazes de derrotá-los muito facilmente. Yumi é muito melhor em lidar com uma kukri do que um arco, na verdade, ela é muito boa com ele. Se planejarmos cuidadosamente, nós provavelmente podemos derrotar 4 de uma vez. Entendo. Haruhiro pensou sobre isso por um momento. Mogizu e Manato poderiam lutar com um cada, enquanto ele, Hanta, e Yumi iriam lidar com os outros 2. Chihiro poderia derrotar imediatamente um deles com a habilidade Eco Sombrio, e se eles o derrotassem rapidamente, então ele tinha a sensação de que 4 era gerenciável. Sim, nós provavelmente podemos lidar com 4, Haruhiro concordou. Mogizu tornou-se indispensável para nós. Ele é tão grande que apenas sua presença em uma luta intimida os nossos adversários. Ele também lida com essa lâmina com uma quantidade razoável de precisão, por isso, quando ele a balança, com certeza tem sucesso. Eu também penso assim, disse Haruhiro. A esgrima de Mogizu é muito boa. Mogizu engoliu outro pedaço de pão. Realmente. Eu não sei sobre isso, mas eu gosto de lidar com trabalhos que exigem precisão. Isso não combina com você. Hanta explodiu com raiva sem nenhuma razão aparente, fazendo Mogizu vacilar. Ou pelo menos é o que eu acho. Haruhiro olhou levemente para Hanta. É outra coisa boa. Mogizu não é apenas um bom para nada delinquente juvenil,
Ao contrário de alguém aqui. Oh! Hanta retrucou de volta. Você está falando sobre mim? Você sabe que meu apelido é máquina de precisão turbinada, né? Yumi, que estava afagando Chihoro tranquilamente, olhou para Hanta friamente. Yumi acha que ninguém nunca chamou o Hanta assim, nem sequer uma vez. Hanta é incrível. A expressão solene de Minato indicou que ele não estava brincando. Ele está sempre na ofensiva, atacando com tudo. Ele não tem medo de falhar, então ele provavelmente irá dominar as habilidades mais rápido do que qualquer um. Todos os outros, inclusive eu, estamos avessos aos riscos. Se não fosse por Hanta, nunca seríamos capazes de continuar avançando. É mesmo. A expressão de Hanta parecia incerta. Nesse caso, o meu apelido é Máquina de Avanço Ciclone. O que aconteceu com máquina de precisão turbinada? Haruhiro observou como um homem reto. E Chihoro? Minato fez uma pausa. Ele deve ter analisado cuidadosamente os pensamentos de Chihoro. Haruhiro adivinhou. Chihoro tem uma boa compreensão do quadro maior. A maioria dos seus feitiços é para confundir ou atordoar os inimigos e apoiar a equipe em lutas. Ela escolheu aprender magia negra para que ela possa nos ajudar em uma batalha. Certo, Chihoro? Chihoro parecia impressionada e surpresa por um momento, em seguida, deu um aceno silencioso, mas decisivo. Haruhiro pensou que era bastante impressionante Chihoro poder escolher muitas especializações como fogo, gelo, ou mágica de luz. Talvez não exatamente adequada a ela, mas Chihoro simplesmente não escolheu a que ela mais gostava. Ela tinha realmente pensado sobre o bem da equipe antes de escolher. Eu sou um idiota. Haruhiro pensou. Eu realmente não sei tudo sobre ela. Minato desviou o olhar para Yumi em seguinte. Yumi é corajosa. Ela provavelmente tem mais coragem do que qualquer um de nós como curandeiro. Às vezes eu desejo que ela seja mais cuidadosa, mas se alguma coisa acontecer, Yumi não hesitaria em saltar para ajudar. Yumi não iria. Yumi apontou para si mesma. Sua expressão se suavizou. Yumi realmente não sente medo de brigas, mas Yumi nunca foi chamada de corajosa antes. Talvez você esteja certo. Desculpem-me por não ser boa com o arco, embora Yumi seja uma caçadora. Todo mundo tem áreas onde eles são fracos e as coisas que eles não podem fazer bem, disse Minato, mais para si mesmo do que ninguém. Há momentos em que qualquer uma dessas coisas pode se tornar falhas fatais para uma pessoa solitária, mas nós somos uma equipe. Cobrimos as fraquezas um dos outros. É verdade? Yumi balançou a cabeça várias vezes. Muito verdadeiro. A partir de agora, Yumi vai tentar o seu breast test para não arrastar a equipe para baixo. Hanta zombou. Você quer dizer breast test como em best? Não breast test, certo. Breast test soa como uma espécie especial de seios. Yumi passou as mãos sobre o peito. Yumi se pergunta como seios breast test seriam. Eles são, provavelmente, um tipo completamente diferente dos pequenos de Yumi. Foi uma boa oportunidade a não interpor, mas Haruhiro disse, talvez seja um subtipo. Yumi olhou para Haruhiro, sua expressão completamente sério. Haru, você realmente acha isso? Talvez. Quem sabe? Que tipo de subtipo? Breast test. Ele tem um anel bonito para ele. BBR. Mogizu começou a dizer. A atenção de todos de repente se virou para ele. Suor de repente começou a correr para baixo sua testa e ele limpou-a com uma mão. Na verdade. Realmente, deixa pra lá. Agora estou curiosa, disse Chihoro, com seus olhos vidrados em Mogizu. Mogizu virou seu olhar para o chão e depois de um tempo, finalmente disse, desculpe. Com o seu pedido de desculpas, ninguém mais perguntou qualquer outra, mas, o que no mundo foi que ele queria dizer? Chihoro não era a única que estava com curiosidade. O bate-papo continuou por mais algum tempo quando eles terminaram os seus almoços. Em seguida, a parte da tarde de sua busca Goblin começou.
Foi só depois que tinha começado que Haruhiro percebeu uma coisa. Minato tinha elogiado bastante todo mundo, menos Haruhiro, mas ele não disse uma palavra sobre isso. Talvez Minato tenha apenas esquecido sobre ele. Ou talvez não haja nada sobre ele que valia a pena elogiar. Será que Minato tinha uma opinião ruim dele? Mesmo que eles sempre conversassem, será que Minato vê ele como nada mais do que alguém para conversas de vez em quando? Foi bastante deprimente pensar assim. Mas não era como se ele pudesse ir até o Minato agora e perguntar: "Ei, quanto a mim?" Pescar elogios era muito patético. Esqueça, ele disse a si mesmo. Minato tinha simplesmente esquecido dele ou o rumo da conversa tinha mudado antes que Minato tivesse chegado a ele. Tinha que ser uma dessas duas razões, Haruhiro decidiu. Ele se sentiu um pouco, só um pouquinho, melhor. Concentre-se. Ele tinha que se concentrar na tarefa em mãos. Haruhiro levantou uma mão, um sinal para a equipe a parar. Algo está lá. O aviso foi suficiente para que todos rapidamente ocultassem-se enquanto Haruhiro, como de costume, foi em frente sozinho. Hanta também vinha em raras ocasiões, mas para ser honesto, era mais fácil quando ele ia sozinho e a única pessoa que ele tinha que se preocupar era ele mesmo. É claro que ele estava fazendo o seu melhor para não fazer barulho quando ele se movia, mas uma vez que ele tivesse dinheiro suficiente, a habilidade da classe ladrão, passos furtivos, seria aquela que ele queria aprender. Havia definitivamente algum tipo de truque por trás de ser capaz de mover-se silenciosamente e ele queria aprender. Ele queria a mestre Bárbara para ensiná-lo. Os goblins estavam dentro de um edifício de 2 andares desmoronando feito de pedra. O segundo andar da varanda era basicamente inexistente e uma parte das paredes do primeiro andar tinha desmoronado. No segundo andar havia um goblin com armadura de placas com uma espada amarrada às suas costas. Um segundo goblin estava sentado no chão no primeiro andar. Ele era bem grande para um goblin. Goblins normais tinham a altura de crianças humanas e geralmente apenas cerca de 4 pés. Qualquer goblin que atingisse 4 pés e meio era considerado um gigante para a espécie. Este goblin sentado no primeiro andar, porém, era de alguma forma diferente. Era difícil dizer a partir dessa distância, mas parecia ser 1 ou 2 pés maiores do que o goblin no segundo andar. Foi a primeira vez que Haruhiro tinha visto um goblin assim, e ele não conseguia ver que tipo de arma ele carregava, embora ele estivesse vestindo armadura cota de malha. Haruhiro continuou a explorar as áreas em torno do edifício, mas não havia outros goblins em torno, então eram apenas o goblin de armadura de placas e o gigante. Haruhiro retornou para os outros. Más notícias, relatou ele. Há apenas 2, mas um é enorme. Quase a mesma altura que nós. Os olhos de Minato se arregalaram levemente. Um hobgoblin. Uma subespécie de goblin, mas maior e mais forte do que um goblin normal. Eles são selvagens, mas não muito inteligentes. Goblins os usam como servos às vezes. Hanta lambeu os lábios. Se ele tem um servo, ele deve ser muito rico. E definitivamente tem que estar carregando um monte de objetos de valor. Haruhiro coçou o queixo com a ponta de um dedo. Você pode estar certo. Ele tinha armadura de placas e o hobgoblin estava vestindo armadura de cota de malha, completa com um capacete. Esse capacete pode até ser grande o suficiente para um de nós usar. Mogizu suspirou alto. Para os guerreiros, que tinham de enfrentar seus oponentes de frente em brigas, equipamentos de proteção eram especialmente importantes. No entanto, uma armadura era cara. Armaduras novas de marca estavam fora de questão, portanto, as únicas outras opções foram apenas armaduras usadas que se ajustavam corretamente, que eram extremamente raras, ou ir a um ferreiro para ajustar o tamanho da armadura usada. Por causa disso, todos, incluindo Mogizu, ainda estavam usando o equipamento de segunda mão que suas alianças tinham fornecido. 2 goblins. Minato lançou seu olhar para baixo, imerso em pensamentos. Os olhos de Yumi foram ligeiramente em direção ao céu, como ela disse,
Se são apenas 2, Yumi acha que podemos derrotá-los. Eu posso perturbar um com a minha magia, disse Shihoru, apertando seu cajado. Deve ser fácil depois disso. Yumi também tentará atacar com seu arco. Se Yumi falhar, ainda chamará a atenção do Goblin, então Yumi também acha que nós podemos derrotá-los. Manato olhou para cada um de seus companheiros de equipe, por sua vez. Talvez porque haviam sido elogiados por Manato mais cedo, mas a moral de todo mundo estava alta e eles estavam ansiosos para batalhar. A tensão no ar era mais espessa do que o usual. Haruhiro particularmente não compartilhava esse sentimento, mas ele não queria acabar com a excitação de todos. Nós estamos indo para eles, perguntou ele, e Manato assentiu. Vamos fazer isso. Um plano de batalha foi rapidamente inventado. Haruhiro, Yumi e Shihoru irão primeiro, atacando à distância. Após o inimigo percebeu que estavam sob ataque, Mogizu e Manato iriam ocupar posições na frente. Enquanto Mogizu assumia o Hobgoblin, e Manato iria assumir o Goblin armadura de placas. Haruhiro, Hanta e Yumi irão pressionar o ataque dos lados enquanto Shihoru iria dar suporte com magia à distância. A equipe inteira formou um círculo, e empilhou as mãos no centro. Lute! Manato chamou em voz baixa, e o resto respondeu como um com tudo ou nada. Em voz igualmente macia. Tinham começado esse pequeno ritual pré-luta há algum tempo, mas interiormente Haruhiro sempre achou que era um pouco estranho. Por que as palavras luta, tudo ou nada, pensou em voz alta. Shihoru inclinou a cabeça para um lado. Eu não sei. Mas sinto que é familiar, por algum motivo. Yumi sente também, disse Yumi. Mas Yumi não sabe o porquê. Estranho. Haruhiro liderou o caminho com Yumi e Shihoru para a construção de 2 andares. Manato, Mogizu e Hanta o seguiram a cerca de 25 pés atrás. O arco de Yumi tinha um maior alcance, mas a magia de Shihoru tinha apenas o alcance de cerca de 30 pés. Eles poderiam conseguir chegar a 30 pés dos goblins sem serem detectados. Não ia ser fácil, e talvez até mesmo impossível, devido a um muro que cercava fora do edifício. Houve um bom espaço de 50 pés aberto entre a parede e o próprio edifício. Assim que eles cruzaram a parede, com certeza os goblins vão notá-los. Haruhiro aproximou-se de Shihoru. O cheiro fraco de algo doce encheu seu nariz. Ele aproximou os lábios junto à orelha de Shihoru, ele sussurrou, Shihoru, você está usando perfume. O que você está falando? Disse Shihoru. Deixa pra lá. Desculpe. É um pouco longe, mas você pode acertar o Goblin a partir daqui. Eu realmente não estou certa, mas eu vou tentar. Shihoru levou uma mão ao peito e se acalmou, respirou fundo. Yumi levantou seu arco e flecha para cima e pronto. Nenhum dos goblins estavam olhando na direção deles. Yumi e Shihoru pisaram simultaneamente na metade de trás da parede, e Shihoru desenhou um glifo elemental com seu cajado. Oroem Reactivel Das. Uma sombra elemental como uma bola preta partiu da ponta do seu cajado com voas. Ao mesmo tempo Yumi lançou sua flecha. A flecha voou sobre a cabeça do goblin de armadura de placas, surpreendendo, enquanto a sombra elemental bateu no braço esquerdo do Hobgoblin. O Hobgoblin grunhiu enquanto seu corpo inteiro começou a tremer. O goblin de armadura de placas virou para olhar na direção deles. Eles nos notaram. Haruhiro gritou. Vamos. Manato ordenou. O Hobgoblin pegou uma enorme clava cravada perto de seus pés que tinha colocado para baixo mais cedo e levantou-se desajeitadamente. O feitiço, Eco Sombrio, tinha feito o seu trabalho. O Goblin de armadura também estava segurando algo em suas mãos. O que era? Algum tipo de arma? Parecia algo construído rudemente, algo parecido com um arco em miniatura. E o Goblin de armadura apontou em direção a Haruhiro e os outros com ele. Haruhiro rapidamente agarrou os ombros de Yumi e Shihoru e abriu a boca para avisá-las para voltar a ter cobertura.
Mas antes que as palavras saíram, uma flecha veio voando para eles. Yumi e Shihoryu caíram para trás, puxadas para baixo por Haruhiro. Ele resmungou e rapidamente se levantou. Em seguida, uma dor o atingiu. Seu braço direito. Uma flecha. Uma flecha estava cravada no seu braço direito. Dói. Dói, dói, dói. Ele abaixou-se, agachou-se sobre os calcanhares. Doeu quando se moveu, doeu quando ele ainda estava de pé. Ele estava com tanta dor, ele mal conseguia respirar. Shihoryu soltou um suspiro de choque quando viu Haru. Yumi colocou a mão suavemente em suas costas. Haruhiro gemeu de dor. Não me toque. Por favor, não me toque. Porque dói. Isso é ruim. Eu vou morrer. Eu vou morrer, não é morte. De jeito nenhum. Não quero morrer. Mas a dor. A dor. Ajude-me. Alguém. Isso é ruim, não deveria acabar assim. Haruhiro. Foi Manato. Manato havia chegado perto dele. E, sem qualquer aviso, ele puxou a flecha do braço de Haruhiro. Quando a flecha saiu, Haruhiro sentiu como se um enorme pedaço de algo mais tinha sido arrancado com ela. O sangue fluía da ferida rápido e grosso. Manato, eu vou morrer. Você vai me matar, fazer algo assim. Mas Manato não prestou atenção como ele prontamente formou um hexágono com a mão e começou a cantar, Olos, sob a graça divina do Senhor Luminoso. Mãos curadoras. A luz que se derramava da mão de Manato começou a curar a ferida de Haruhiro. Apesar do mãos curadoras, a dor não estava desaparecendo. Haruhiro engasgou e engasgou e engasgou novamente. Doía tanto que ele não poderia respirar. Finalmente, a dor começou a diminuir. Ele foi finalmente capaz de respirar normalmente, mais uma vez, e ele timidamente tocou em seu braço direito. Ele estava encharcado de sangue, mas não ferido. Manato. Foi Hanta chamando. Depressa. Eu não posso esperar para sempre. Vai ficar tudo bem. Manato gritou para Haruhiro, e Haruhiro começou um aceno de cabeça, mas Manato já estava se afastando. Ah, certo. Enquanto Manato estava curando Haruhiro, os outros estavam lutando. Haruhiro olhou para o edifício e viu que Mogizo estava lutando contra o Obi-Goblin enquanto Hanta e Yumi estavam ferozmente envolvidos com o Obi-Goblin de armadura de placas. Será que Manato pretende ir reforçar Hanta e Yumi? Shihoryu acertou o Obi-Goblin com míssil mágico, mas mal fez efeito. Haruhiro se levantou em pânico. Se Manato estava indo se juntar a Hanta e Yumi, eles provavelmente poderão assumir o Goblin de armadura. Mas algo tinha que ser feito sobre o Obi-Goblin. Aguenta aí, Mogizo! Gritou Haruhiro encorajando, enquanto ficando em posição para as costas do Obi-Goblin. O Obi-Goblin tinha sua atenção focada apenas em Mogizo, porque ele sequer prestou atenção a Haruhiro. Se fosse esse o caso, então ele deve ter sido fácil para aterrar o punhalada pelas costas, mas por alguma razão, ele não poderia chegar perto o suficiente para usar a habilidade. O Obi-Goblin era um pouco mais alto do que Haruhiro, mas não tão alto quanto Mogizo, embora fosse muito mais forte. A clava do Obi-Goblin era feita de madeira, mas era pesada e grossa. Se ele conseguiu um golpe com ela, até mesmo a cota de malha blindada de Mogizo não seria capaz de resistir. Em cima disso, a cota de malha que o Obi-Goblin estava usando era um problema. Não era apenas sua parte superior do corpo que estava protegido, a camisa cota de malha estava ligada à calça de cota de malha, e sua cabeça também era protegida por um elmo. Não havia lugar para Haruhiro atacar, todo o seu corpo estava coberto de armadura. Obrigado. Mogizo deu o grito guerra do guerreiro e usou golpe em espiral. Um grito repentino quase irrompeu da boca de Haruhiro, mas morreu rapidamente. A espada bastarda de Mogizo tinha atingido o Obi-Goblin em seu ombro esquerdo, mas o golpe mal fez recuar e seu contra-ataque foi instantâneo. Mogizo mal foi capaz de desviar do ataque a tempo. Não,
Na verdade, Mogizu não desviou do ataque. O golpe lhe tinha feito tropeçar para trás. Sua posição de combate tinha sido esmagada. Isso era ruim. Mogizu estava caindo. Haruhiro bateu nas costas do Hobgoblin em cheio com seu corpo, empurrando sua adaga para ele ao mesmo tempo. A faca fez um barulho horrível quando ela tentava romper contra o metal. Não adiantou. Sua arma não poderia penetrar a blindagem. Haruhiro, no entanto, conseguiu tirar a atenção do Hobgoblin de Mogizu, e agora o Hobgoblin estava balançando sua clava para ele. Ele pulou, esquivando-se do golpe de entrada muito bem, com espaço de sobra. Ainda assim, isso era ruim. Ele estava assustado. Sentia-se como se todos os seus órgãos internos fossem entrar em colapso por si mesmos. Ele sentiu como se já estivesse metade morto. Não sou capaz de ajudá-lo, ele recuou. Eu não posso fazer isso. Ele murmurou para si mesmo. Oroem Reactivel das. Shihoro gritou. A sombra elemental bateu no lado do Hobgoblin e ele começou a tremer violentamente. Mogizu derrubou sua espada bastarda na cabeça do Hobgoblin momentaneamente tremendo e imobilizado. Faíscas voaram quando a espada colidiu com o seu elmo e deixando o Hobgoblin confuso. E ele cambaleou e caiu no chão. Agora! Haruhiro gritou, apressando-se em direção a ele com um pulo. O Hobgoblin era assustador, mas eles conseguiram derrubá-lo. Antes de Haruhiro poder atacar o Hobgoblin caído, Manato gritou seu nome. Haruhiro, aqui! Hanta foi. O quê? Haruhiro viu Hanta caído, o sangue escorrendo profusamente de seu pescoço. Ele foi cortado no pescoço. Enquanto Manato curava a ferida de Hanta, Yumi foi forçada a enfrentar o Goblin de armadura de placas sozinha. O Goblin estava atacando Yumi com sua espada, forçando-a a recuar. Isso é ruim. Haruhiro se colocou entre o Goblin de armadura de placas e Yumi, e o enfrentou. Oi, Goblin! Por aqui! Assim como Haruhiro tinha a intenção, a atenção do Goblin de armadura de placas estava agora totalmente nele. Mas isso também significava que ele era o único que teria que trocar golpes com ele. Não havia realmente nenhuma maneira dele poder fazer isso. A espada que o Goblin de armadura estava balançando ao redor era do mesmo comprimento que a espada longa de Hanta. Ele se esquivou de seus ataques. Bloquear, desviar e esquivar era tudo que ele conseguia fazer. Este Goblin era diferente de qualquer um dos outros Goblins que ele enfrentou antes. Ele era rápido e ágil e Haruhiro tinha a sensação de que ele também tinha tido treinamento formal com armas, uma vez que manejava a sua espada muito habilmente. Defendendo-se apenas com um punhal, se ele fizesse um movimento descuidado, ele não sabia o que iria acontecer. Mogizu estava indo bem sozinho. Haruhiro estava preocupado, mas não tem o luxo de tirar os olhos do Goblin de armadura de placas para olhar. Golpe de varredura. Yumi atacou o Goblin de armadura por trás. Foi um poderoso ataque varrendo lateralmente, usando o Kukri, mas o Goblin tinha lido seus movimentos. Ele virou para defender o ataque, e em seguida contra-atacou com um golpe que tirou o Kukri da mão de Yumi. O Goblin de armadura de placas se preparou para acabar com ela com um golpe final. Eu não vou deixar. Haruhiro se atirou contra ele, mas o Goblin tinha previsto seus movimentos também. Ele se virou para Haruhiro, espada levantada. De jeito nenhum. Haruhiro pensava. Ele trouxe sua adaga para encontrar o ataque, mas ele não conseguia parar a lâmina do outro. A espada do Goblin deslizou ao longo da borda de sua adaga com um som de metal sobre metal. A espada do Goblin acertou o seu braço direito e ele gritou de dor. A adaga de Haruhiro caiu de suas mãos. O Goblin se moveu e preparou o ataque. Eu vou ser cortado, Haruhiro pensou. Impulso de raiva. Foi Hanta. O ataque do Goblin de armadura de placas errou Haruhiro por um fio de cabelo. Hanta tinha saltado a partir do lado, empurrando a ponta de sua espada no Goblin. Ele abaixou-se, evitando o ataque de Hanta, e sem sequer parar para respirar, contra-atacou.
Hanta recuou direto de volta para o lado. Merda! Não se esquive, seu rico bastardo! Hanta amaldiçoou. O rosto de Hanta estava pálido e suava profundamente. Seu ferimento foi curado, mas isso não significava que o sangue que tinha perdido tinha sido colocado de volta. Ele salvou Haruhiro, no entanto. Embora por pouco, Haruhiro ainda estava vivo. Seu braço doía muito. A espada do goblin de armadura de placas fez um corte profundo. A dor tornou impossível mover seu braço direito, então ele pegou o punhal com a esquerda. Haruhiro. Manato tinha vindo correndo e imediatamente fez um feitiço mágico de luz. Olhos, sob a graça divina do Senhor Luminos. Mãos curadoras. Haruhiro rangeu os dentes contra a dor. À medida que a ferida cicatrizava, seus olhos correram sobre a área. Mogizo de alguma forma estava conseguindo se defender contra os ataques do Hobgoblin, mas não sem dificuldade. Ele estava começando a ter dificuldade para manter-se em pé. Chihiro estava agachada, provavelmente exausta por esgotar a sua magia. Não era possível esperar mais ajuda dela. Ele tinha a sensação de que, embora desajeitadamente, Hanta seria capaz de manter-se esquivando dos ataques do goblin de armadura de placas por um pouco mais. O braço de Yumi tinha sido cortado em algum lugar e estava sangrando. Feito, disse Manato. Haruhiro tocou em seu braço para confirmar que tinha curado e voltou seu olhar em direção a Yumi. Yumi. Por aqui. Manato vai curar você. Haruhiro gritou. Yumi está bem. Veio a resposta de Yumi. Yumi ainda pode continuar. Haruhiro, troque com ela. Yumi, venha aqui. Manato ordenou. Haruhiro se moveu para obedecer, mas foi cheio de incertezas. Ele notou que a respiração de Manato havia se tornado um pouco irregular. Se ele tivesse vindo a utilizar sua magia demais. A classe de Haruhiro era ladrão, então ele não tinha ideia sobre as regras da magia. Era uma questão de qual julgamento que ele confiava mais, no seu próprio ou no de Manato. Claro que ele confiava mais em Manato. Por isso era bom. Ele ainda deve ser aprovado. Não devia ter tido qualquer questão em primeiro lugar. Haruhiro trocou de lugar com o Yumi. Ele queria colocar pressão sobre o goblin de armadura de placas, mas foi incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não o atacou, ele estava com medo de ser contra-atacado. E Hanta pensava o mesmo. O goblin era um lutador muito qualificado. Não havia buracos em sua defesa para explorar. O goblin estava vestido um elmo, e ainda tinha a armadura de placas. De jeito nenhum. Mesmo se Haruhiro pudesse atacar com sucesso com sua adaga, ele só seria desviado pela armadura. O mesmo valia para a espada longa de Hanta. E sobre a espada bastarda de Mogizo. Mas Mogizo tinha as mãos cheias com o Hobgoblin, ele não poderia lutar com os dois ao mesmo tempo. Checkmate, Haruhiro de repente pensou. Eles estavam em checkmate. Eles não podiam vencer essa luta. Não havia nenhuma maneira deles ganharem. Ele já tinha reconhecido. Ele tinha percebido que eles tinham perdido há um tempo atrás. O que aconteceria se eles perdessem? Se eles fossem derrotados? Será que eles morrem? Será que todos eles morrem? Haruhiro olhou para Manato, que estava quase terminando de curar a ferida de Yumi. Ambos vieram para o lado de Haruhiro. Haruhiro, ajude Mogizo, disse Manato, e Haruhiro assentiu reflexivamente. Ele não tinha certeza se era uma boa ideia deixá-los, mas Mogizo precisava de ajuda. Haruhiro foi em direção ao Hobgoblin. Foi então que aconteceu. O Hobgoblin soltou um grito de guerra monstruoso e balançou sua clava para baixo em Mogizo. Ele usou sua espada bastarda para bloquear, mas ele não conseguia parar o ataque do Hobgoblin. O Hobgoblin atacou novamente e novamente, chovendo ataques sobre a espada de Mogizo. A clava era feita de madeira, mas não mostrava quaisquer sinais de estar quebrando. Mogizo, em seus limites, pegou sua espada com as duas mãos, uma no punho e outra perto da ponta,
para afastar sucessos do Hobgoblin. Os ataques foram esmagadora e logo, ele foi forçado a curvar-se em um joelho. O sangue foi escorrendo da cabeça de onde um dos ataques da clava o feriu. O Hobgoblin chutou Mogizo no chão e começou a atacar por cima dele. Se Haruhiro deixar isso continuar, então, isso seria ruim. Muito ruim. Sem qualquer autoconsideração, Haruhiro se pendurou no Hobgoblin. O Hobgoblin estava enfrentando dificuldades para se livrar de Haruhiro. Haruhiro se agarrou desesperadamente. Ele soltou um longo uivo de raiva. É isso aí, Haruhiro. Mantenha ele distraído. Manato gritou quando ele curava Mogizo. De jeito nenhum. Não era possível para Haruhiro segurar por muito mais tempo. O Hobgoblin lhe deu uma cotovelada nas costelas tão forte que não apenas o feriu, quase fez Haruhiro perder a consciência. Isso é ruim. Se ele desmaiar, então o que seria dele? Se ele fosse jogado fora, ele iria morrer. Ele definitivamente iria morrer. Foi então que algo verdadeiramente assustador aconteceu. Ele não tinha ideia do que tinha realmente acontecido, mas ele foi jogado fora e tinha batido no chão de costas. O Hobgoblin o chutou antes que ele pudesse se levantar, fazendo cair. Ele não conseguia respirar. Ajo! Ele resmungou. Ajude-me! Ele não sabia se alguém estava vindo ajudar, mas alguém veio. Manato usou esmagar na cabeça do Hobgoblin com seu cajado. O Hobgoblin tinha um elmo para protegê-lo contra o golpe, mas mesmo assim a técnica de Manato parecia que tinha feito o suficiente ao dar ao Hobgoblin uma pequena concussão. Depressa, gritou Manato. Haruhiro, levante-se. Corre. Todo mundo corre. Sim, Haruhiro pensou quando ele se levantou. Executar, sim. Nós não temos escolha a não ser fugir. Ele se virou para ir. Em seguida, parou de repente. E você? Manato estava tentando recuar, mesmo enquanto ele continuava a atacar o Hobgoblin. Claro que eu vou. Apresse-se e corra. Mogizo, cujo ferimento na cabeça tinha acabado de ser curado, focando suas atenções para o Goblin de armadura, gritou, obrigado, e ele atacou com golpe em espiral. Ele errou, mas fez com que o Goblin de armadura recuasse. Hanta e Yumi viraram as costas para fugir, e Shihoru também estava fugindo. O Goblin de armadura de placas guinchou e cortou Mogizo com sua espada, mas graças à sua cota de malha, ele não sofreu quaisquer ferimentos. Haruhiro estava bem atrás deles, virando-se para olhar para trás enquanto corria. Manato, todo mundo já saiu, ele gritou. Saia também. Eu sei, veio a resposta de Manato, quando ele pulou para trás e acertou 2 ataques sucessivos no peito do Hobgoblin. O Hobgoblin vacilou e Manato rapidamente se virou e correu. O Goblin de armadura de placas embainhou a espada que estava usando, em seguida, tirou outra lâmina e rapidamente começou a persegui-los. Eles não estavam fora de perigo. Haruhiro se focou em manter indo em frente. Naquele momento, o Goblin de armadura jogou algo para eles. O objeto girou no ar antes dele bater em Manato na parte de trás. Um grunhido escapou dos lábios de Manato e ele parecia balançar para a frente. Manato, gritou Haruhiro. Manato respondeu de imediato, recuperando o equilíbrio. Estou bem. Seus pés estavam agora firmes no chão novamente, de modo que o dano provavelmente não foi grande. Tanto o Hobgoblin como o Goblin de armadura de placas estavam os perseguindo agora. Eles tiveram que correr. Apenas fugir. Foi uma coisa boa eles terem feito um mapa, porque conhecimento da estrutura de Danron agora veio a calhar. Para eles não se perderem enquanto fugiam, e serem capazes de evitar áreas frequentadas por outros goblins. Haruhiro e os outros continuaram correndo. Eles correram até mesmo quando sua respiração tornou-se irregular, mesmo quando eles se tornaram exaustos, e até mesmo quando se sentiram como se estivessem prestes a cair morto. Eles correram e mesmo depois que eles já não podiam ver seus perseguidores. O primeiro a parar de correr foi Manato.
Não. Não, ele não tinha parado de correr. Ele de repente caiu no chão. Mama. Haruhiro tentou chamar o nome de Manato, mas as palavras não saíam. As costas dele. Nas costas de Manato. Alguma coisa estava saindo dela. Alguma lâmina. A lâmina era curvada. Parecia uma faca de arremesso. Ninguém disse uma palavra. Todo mundo estava olhando para ele, mas ninguém disse uma palavra. Ninguém tinha quaisquer palavras. O que poderiam dizer? Manato parou a respiração ofegante, tentou se levantar. Ele não conseguia. O melhor que podia fazer era rolar para o lado. Eu acho que bom ir. Manato. Haruhiro caiu de joelhos ao lado de Manato. Estava tudo bem tocá-lo? Não era? Ele não sabia. Manato, sua ferida, magia. Use a sua magia para curar a si mesmo. Olu. Sua mão direita moveu-se para tocar em sua testa, em seguida, caiu mancando de volta para o chão, como se a força para mantê-la levantada fosse drenada dele. Minha magia. Eu não posso usá-la. Não fale. Hanta gritou. Basta ter calma, não tente falar. O que vamos fazer? Ele perguntou aos outros. Chihiro cambaleou para o lado de Manato e caiu no chão em frente de Haruhiro. Ela estendeu a mão, e assim que os dedos trêmulos fizeram contato com a faca de arremesso alojada nas costas, ela os retraiu de volta bruscamente. Seu rosto foi drenado de toda a cor. Manato também estava sem cor, não era apenas branco, ele estava pálido. O corpo inteiro de Mogizo estava parado e rígido como pedra, como uma grande estátua. Oh, ok. Yumi foi vasculhando seu cabelo, fazendo uma bagunça dele. O que nós podemos fazer? O que? O que quer dizer que? Haruhiro sentiu como se algo estivesse sendo rasgado fora de seu peito. O que eles estão indo fazer? Pense. O que nós poderíamos fazer? Tinha que haver alguma coisa. Nós não poderíamos apenas sentar lá. Manato, por favor, diga-nos. Por favor. Diga-nos o que fazer. Manato. Mas a respiração da pessoa que ele pediu era superficial, rouca. Você vai ficar bem, disse Haruhiro. Você vai ficar bem, então fique aqui. Aguenta aí, ok? Manato olhou para Haruhiro. Haruhiro. O que é isso? Manato, o que é? Desculpe. O quê? Por quê? Para quê? Eu não posso, todos. Haruhiro, por favor. Por favor? Por favor, o quê? O que você quer que eu faça? Não diga coisas como essa, Manato. Eu não posso ver. Todo mundo, aqui. Estão aqui. Estamos todos aqui. Manato, todo mundo está aqui, por isso não vá. Manato parecia exalar profundamente como se suspirasse. Não. Não vá. Manato. Você não pode ir. Não vá, Manato. Por favor, não vá. Ele inalou, então exalou mais uma vez. E, naquele momento, seus olhos pareciam vidrados como se transformassem em vidro. Chihiro colocou a mão em seu peito. Seu coração parou de RRCP. Dele RCP. Hanta gritou e Haruhiro admitiu que era um bom momento para RCP. Eles começaram a RCP como se fosse resolver tudo, todo mundo falando de uma só vez sobre o que fazer. Eles puxaram a faca dele e o rolaram de costas, dando-lhe RCP boca a boca. Minutos se passaram, dezenas de minutos se passaram, talvez até mais de uma hora se passou enquanto eles tentavam reanimá-lo. Não deveríamos parar. Mogizo parecia que estava prestes a chorar. Pobre Manato. Nós não deveríamos fazer mais isso com ele. Então o que você quer que façamos? Haruhiro bateu com raiva, antes de obter um controle sobre si mesmo. Ele continuou em um tom mais suave. O que devemos fazer? Não podemos deixá-lo aqui.
Não podemos simplesmente deixar Manato aqui. Magia. Chihiro olhou para cima. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Pode haver uma maneira de salvá-lo com magia. Magia de luz pode curar. É isso mesmo, disse Yumi, balançando a cabeça vigorosamente. Chihiro está certa. Magia vai funcionar. Temos que trabalhar. Podemos levá-lo para a aliança dos sacerdotes e seus templos. Templo do Deus Luminoso. Hanta enxugou as lágrimas de seus olhos com as costas da mão. Irla. Você está dizendo para um servo do Deus Escuro escolheu entrar em território inimigo. Mogizu levantou o Manato em seus braços. Vou levá-lo. Vamos, disse Haruhiro com um aceno. Hanta e Haruhiro se ofereceram para revezar com Mogizu e ajudar a levar Manato, mas Mogizu recusou. Ele carregou sozinho Manato todo o caminho de volta para a extremidade norte da Altan até que chegaram ao Templo do Deus Luminoso. No momento em que pôs os pés dentro do templo, eles foram parados por um grupo de homens vestidos com as mesmas roupas coloridas, brancas com azul, como as de Manato. Houve um entre eles que pareceu reconhecer Manato. Mestre Onen parecia ser o seu nome, de acordo com o que os outros estavam chamando. O mestre veio a eles imediatamente. Seu corpo era muito musculoso, parecia até feito de rocha. Ele assemelhava-se mais a um guerreiro do que um sacerdote. A primeira coisa que saiu da sua boca foi: o que aconteceu? Sua voz era bastante distinta e lembrou Haruhiro de algo que Manato disse uma vez, sobre a voz do seu mestre de aliança ser alta o suficiente para machucar seus ouvidos. Com a memória que veio à tona, Haruhiro não pôde deixar de entristecer. Ele atirou-se de joelhos diante de Mestre Onen. Por favor, ajude Manato. Eu farei qualquer coisa que você quiser. Por favor, salve-o. Haruhiro implorou. Garoto tolo. Mestre Onen trovejou. Mesmo o Deus da Luz, Luminoso, não pode trazer uma pessoa de volta dos mortos. Manato, seu idiota. Alguém tão jovem com um futuro tão promissor é raramente visto. Pegamos você com tantas esperanças, lhe ensinei com tanto cuidado, mas você jogou sua vida fora. Seu filho da puta. Hanta tentou atacar o mestre Onen. Yumi o deteve, interpondo: não. Hanta não lutou contra ela, talvez porque ele viu uma torrente de lágrimas que fluíam livremente dos olhos do mestre Onen. Chihiro afundou no chão do templo frio. Mogizu ficou congelado, embora ele ainda segurasse Manato em seus braços. A única coisa que podemos fazer por ele, veio a voz do mestre Onen, como rocha firme, embora as lágrimas ainda tivessem que cessar, é enterrá-lo corretamente. Aqui na fronteira, aqueles que não são dadas um enterro apropriado estão sob a maldição do rei imortal e tornam-se seus servos. No máximo, a transformação em um zumbi leva 5 dias. Alguns se transformam em menos de 3. De repente, e por algum motivo, Haruhiro sentiu vontade de rir, mesmo sabendo que isso não era a hora para estar rindo. Então você quer cremá-lo? Perguntou Haruhiro. Sim. Os crematórios onde se queimam os corpos estão localizados fora de Altana. Depois que o corpo é purificado pelo fogo para evitar que ele caia sob a maldição, os restos são enterrados no topo da colina. Só mais uma coisa, disse Haruhiro, se é que posso perguntar. O que é? Vai custar dinheiro. Eu vou pagar por isso, se você permitir isso. Não. Haruhiro suspirou. Foi um suspiro profundo, cheio de raiva, apesar de que estar com raiva era por si só inútil e estúpido. Nós vamos pagar. Não é como se nós não tivéssemos dinheiro. Mesmo se não tenhamos o suficiente, nós vamos descobrir algum jeito. Manato foi mais do que apenas nosso amigo, ele foi o nosso companheiro de equipe, um companheiro precioso. Devemos-lhe, pelo menos, isso.